Que bom poder estar na presença de Deus durante um dia todo, não é? São 12 horas buscando Deus, falando com Deus. Eu fico pensando que o grande avivamento que aconteceu em Jerusalém, em Israel, quando Esdras trouxe o povo de Babilônia de volta, a Bíblia diz que eles ficavam das 6 da manhã até o meio-dia em pé, no templo, ouvindo a palavra de Deus de uma maneira muito ordeira. E ninguém saía. E ele apenas estava lendo a palavra, ele não estava ministrando. Era uma leitura do livro da lei. E o povo só dizia amém, amém. E todo o avivamento é precedido por algo muito interessante que eu quero ministrar para o seu coração nesta tarde. O que é avivamento? Uma necessidade ou apenas uma teoria? Você precisa de avivamento? Você precisa de algo prático? Ou você só quer algo teórico? Você só quer saber o que aconteceu na vida de Pedro, de Paulo, de João, mas e na sua vida? Você quer que a sua história seja marcada por um grande avivamento prático ou apenas por uma teoria, um conhecimento escrito? É isto que nós iremos pensar um pouco nesta tarde sobre esta palavra tão importante, avivamento. Antes do avivamento chegar, nós precisamos entender o que precede o avivamento. Será que Deus manda um avivamento de qualquer maneira? Será que o avivamento chega na minha e na sua vida de qualquer jeito? O que é necessário ser feito para que você seja impactado e para que você venha impactar alguém e a sua geração? Nós vamos entender isto. Eu gostaria de convidar você para uma leitura bíblica no livro de Atos, no capítulo 1. Pegue aí a sua Bíblia. Glória a Deus. O tempo, eu creio que não vai ser possível falar sobre 4 pontos importantíssimos, mas eu vou falar em 2, necessidade e causa. Glória a Deus. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8, mas nós vamos ler do 1 até o 8 para que você tenha uma compreensão. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga, fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com quê? Com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o
poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus. Vamos considerar esse texto que nós acabamos de ler. O que estava acontecendo com os discípulos naquele momento, depois da morte, depois da ressurreição, e depois que Cristo foi crucificado. A Bíblia diz que eles estavam trancados com medo dos judeus. Eles estavam com muito medo. Preste bem atenção nisto. Mas depois do arrebatamento, o Espírito Santo veio e eles viveram a grande experiência de uma liberdade de consciência, uma liberdade interna. Eles entenderam uma coisa que eu quero que você entenda nesta tarde, que sofrer perseguições, perdas e serem espoliados de seus bens, dor, açoites e mortes, isso não era pavor agora, mas isto era gratificante. Por quê? Por que uma mudança tão extraordinária? Por que uma mudança tão poderosa na vida de homens medrosos, de homens que estavam pensando o que fazer? Como vai ser? É isto que o avivamento traz. O avivamento, ele tira o medo. O avivamento, ele traz coragem. O avivamento, ele te faz intrépido. O avivamento, ele leva você a ser ousado. O avivamento, ele mostra para você que tudo é possível. É isto que o avivamento faz. Ele tira você da inércia e coloca você num patamar de ação. O avivamento, ele traz você para uma realidade sobrenatural. O avivamento, ele faz você enxergar coisas que você não enxergava quando vivia naturalmente. Então, o avivamento é algo extraordinário. E todos nós que defendemos o bom nome de Jesus, precisamos de uma experiência e de um avivamento que faça mudanças poderosas em nós. Entenda o que eu quero dizer nessa tarde, que aqueles homens que andavam com Jesus, eles eram homens naturais, antes do avivamento. Eles não conseguiram fazer grandes coisas antes do avivamento. Eles eram medrosos, eles eram tímidos, eles eram covardes. A Bíblia diz que quando Jesus morre, todos fugiram. Todos foram embora, todos correram. Todos o abandonaram. Ele disse, ninguém ficou comigo. Todos me deixaram. Por quê? Porque faltava isto que você está buscando nessa tarde. Avivamento. Isto que esta igreja se propôs a trazer para você nessas 12 horas. O entendimento do que você está buscando. Para isso, Deus nos traz uma motivação nova nesta tarde. Porque nós não conseguimos fazer nada sem motivação. E uma coisa que o Espírito Santo manda que eu pergunte a você nesta tarde, qual é realmente a motivação do seu coração? Por que você está sentado aqui? Você veio passar um tempo aqui, você veio passar algumas horas, você veio tocar, você veio cantar, apenas. Qual é a real motivação do seu coração? É isto que faz a diferença. É isto que traz o avivamento. A motivação correta para ver o milagre de Deus. Sem a motivação correta, não há milagres. Porque muitas vezes nós estamos falando algo que nós realmente não estamos vivendo. E não estamos querendo de fato. Nós estamos apenas sermos repetitivos. É aquilo que a pergunta,
Quando eu comecei esta mensagem, eu te perguntei: avivamento, uma necessidade ou uma teoria? Para que você quer esse avivamento? Qual a finalidade que você busca este avivamento? Será que você quer status? Será que você quer holofotes? Você quer esse avivamento para ter dinheiro? Você quer esse avivamento para que o mundo saiba quem você é? Você quer esse avivamento porque você viu que alguém fez coisas extraordinárias? E você puxa isso para a sua vida e você diz: que coisa boa. Obrigado, pastor. Que coisa boa. Olha o que essa pessoa está fazendo. A Bíblia diz de um homem que estava num determinado momento de uma cruzada de milagres. Quando Pedro está ministrando, e de repente Pedro começa, o Espírito Santo começa a cair, de uma forma tão poderosa e gloriosa, que as pessoas começaram a falar em novas línguas. E de repente aquele homem fica motivado, mas uma motivação errada. Ele fica motivado para ter aquele dom, mas com sentidos errados. Ele pensa: já imaginou o que eu posso fazer com esse dom do Espírito Santo? Vou ganhar fortunas. E ele chama Pedro de lado e diz assim: quanto quer, quanto quer, quanto quer? Ei! Qual é a motivação do seu coração nesta tarde, buscando o avivamento que Deus trará sobre a sua vida? O que você vai fazer com este avivamento? O que você vai fazer com esse derramar do Espírito que Deus vai derramar sobre a sua vida? Ser um negociante da fé? Ser um mercantilizante de Deus? O que você vai fazer com esse avivamento que virá sobre a sua vida e transformará você num cantor que você ama e você fica empolgado e os seus olhos brilham quando você vê alguém que está na mídia ou que alguém que está em evidência e você diz: ah, como eu queria ser, ah, como eu queria ser aquilo. Agora eu te pergunto: qual a motivação de você querer ser como aquela pessoa? Dinheiro? Fama? Holofote? Ou você quer Deus? Aí está o segredo do avivamento. Por isso que nessa noite falarei um pouco sobre como receber o avivamento. O que é necessário fazer para que esse avivamento venha e você faça a coisa certa. Porque o avivamento pode vir e você usar ele para coisas erradas. E Deus, nesta noite, Ele quer avivar você para coisas grandes nesta nação. Esta geração está precisando de homens e mulheres avivados que façam a diferença. Que mude essa história e esse estado de coisas que nós estamos vivendo. Deus não está precisando de mais um. Deus está precisando de um apenas, aleluia, que queira fazer a coisa certa. Então, aquele homem chama Pedro à parte e diz assim: quanto queres para me dar desse dom? Pedro disse: ei, amigo, fique com o seu dinheiro, porque Satanás encheu o teu coração. Isto aqui não se adquire com dinheiro, isto daqui se adquire com limpeza.
Avivamento não se compra, avivamento se adquire com limpeza. E uma limpeza interior. Uma limpeza interior tão profunda que lava você da cabeça aos pés e faz de você um templo para a glória de Deus. Entenda uma coisa muito interessante. Então aqueles discípulos, eles entenderam isto. Que açoites, dores, sofrimentos, era apenas algo gratificante. E que o avivamento que eles receberam fez uma mudança tão significante na vida deles, que açoites, espadas, a morte, não era mais temor. Aqueles que fugiram depois do avivamento se apresentam. Aqueles que correram depois do avivamento chega para perto. Aqueles que fugiram depois do avivamento vêm para o centro da cidade, encaram os seus algozes de frente, aleluia, e diz: ei, o que está acontecendo não é outra coisa, foi aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito Santo, do seu poder, glória a Deus, e faria uma diferença poderosa. O covarde se transforma em forte. O medroso se transforma numa pessoa corajosa. O fraco é fortalecido. E eles não têm medo de mais nada, e eles perdem os seus bens. Sabe por quê? Sabe por conta do quê? Olha o que o avivamento produz na vida de uma pessoa. Hebreus 11:35. Abra sua Bíblia aí, por favor. Veja aí o que o avivamento produz na vida de uma pessoa. Hebreus 11. Quem encontrou aí, pode ler para mim? Glória a Deus. Hebreus 11, do 35 ao 40, bem depressa. Algumas mulheres que receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida, os foram martirizados e não negociaram os seus livramentos. Sabe por quê? A fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. É isto que o avivamento traz, querido. O avivamento traz coragem. O avivamento faz com que você abandone interesses pessoais e próprios. O avivamento faz com que você fique desprovido de qualquer sentimento de posse. Esquece deste mundo e coloca a sua vida no céu. Aleluia! É isto que o avivamento traz. Avivamento tira você do conforto, da zona de conforto. O avivamento tira você e desprende você das coisas que te prendem aqui neste mundo e te deixa você liberado para as coisas espirituais. É isto que o avivamento traz. Sabe por quê? Porque quando o avivamento chega, você não tem mais medo de nada. Você diz como Paulo: ei, se viver é bom, fico com a igreja, mas se morrer é melhor, porque estarei para sempre com o Senhor. Enquanto o crente tiver medo de morrer, enquanto o crente tiver medo de enfrentar dificuldade, enquanto o crente tiver medo de abandonar as suas coisas que o prende aqui nesse mundo, enquanto o crente estiver preso a coisas materiais, ele não está preparado para uma melhor ressurreição. Mas quando você abandona tudo através do avivamento, e é isto que esse avivamento nesta tarde vai fazer na sua vida, ele vai te liberar para coisas grandes, poderosas, maravilhosas em Deus. Aleluia. Leia aí até o 40, por favor, em voz alta. Glória a Deus. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Foram mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos da terra.
pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Tiveram bons testemunhos pela sua fé. Que promessa é essa? O Espírito Santo. Glória a Deus. Aperfeiçoados. Viu o significado da sua fé? Viu porque você não pode ficar levando uma fé banal? Não pode ficar brincando de crente. Não pode ficar brincando de igreja, de Bíblia, de leitor de Bíblia. De faz de conta que oro. De faz de conta de que jejuo. Faz de conta. Ei, glória a Deus. Avivamento, queridos, não é blá blá blá. Avivamento não vem com barriga cheia. Avivamento tem um preço. E quando nós pagamos o preço, o céu se abre e Deus muda a história da sua vida. Você quer uma mudança na sua vida? Quantos querem mudança aqui nessa tarde? Levante a mão e diga glória a Deus. E mudanças só vêm através de avivamentos. Pedro fugiu, Pedro correu. Depois do avivamento, ele se apresenta, sabe aonde? Na porta do templo Formosa. Ele nunca tinha feito aquilo, mas de repente, quando ele está entrando, na porta do templo tem um homem que costumeiramente estava ali 38 anos, paraplégico, esmolando na porta do templo Formosa. De repente os dois vão chegando e aquele homem estende a mão. Quantas vezes eles passaram por ali antes do avivamento? Quantas vezes eles encararam aquele homem pedindo esmola e eles apenas diziam assim: que pena, coitadinho, oh meu Deus, porque Deus permite isso? Quantas vezes isso aconteceu? Mas naquele dia foi diferente. Depois do Pentecostes, aleluia, eles entram no templo pela manhã para a oração, e quando eles estão chegando, o paralítico costumeiramente estende a mão e diz: dá-me uma esmola. Pedro olha para aquele homem e não concorda mais com aquela petição, porque agora havia algo diferente na vida de Pedro e na vida de João. Olha para João, João olha para Pedro, os dois olham para o paralítico e dizem: ei, não temos ouro e nem prata, mas aquilo que temos, isto te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Avivamento é isto. Avivamento faz a diferença. Avivamento faz milagres. Avivamento, aleluia, traz mudanças. Avivamento faz as coisas diferentes. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe qual é a minha maior preocupação hoje? É como está a resistência da igreja. Que igreja é esta? Que igreja é esta? Quando eu olho para a igreja atual, eu vejo uma igreja morrendo. Eu vejo uma igreja na UTI. Eu vejo uma igreja, coração batendo fraquinho. Escute, você é essa igreja. Sabe por quê? Deixou de ser igreja. O grande problema dos nossos dias é que a igreja deixou de ser igreja. Que é isso, pastor? Que é isso não. Escute. A igreja dos nossos dias, ela deixou de ser igreja para ser templo. Igreja não tem nada a ver com templo. Não. Igreja é igreja. Templo é isso. E entendam uma coisa. Quando ela deixa de ser igreja e passa a ser templo, o modismo invadiu a igreja. Olha porque você precisa nessa tarde, preste atenção nessa palavra. Você quer avivamento? Quantos querem avivamento aqui? Aleluia. E como templo, o modismo, a luxúria, a festa da carne, ela se transformou em palcos de shows.
de homens que se dizem profetas de Deus. E são verdadeiros lobos com peles de ovelhas, sugando a gordura e a carne do rebanho de Deus. E dizem, avivamento, avivamento. Eles acham que isso que está acontecendo aí é avivamento. Eu quero dizer que 1000 vezes não. Avivamento não é coisa aparente, avivamento é coisa sobrenatural, não vem da terra, avivamento vem do céu. Aleluia! E avivamento vem para curar, avivamento vem para fazer mudanças, avivamento vem para fazer coisas diferentes na vida daqueles que querem. Veja o que está escrito em 2 Timóteo, por favor, capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Leia para nós. Pode ler, eu vou repetindo daqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Quem encontrou? Sabem, portanto, disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Estamos vivendo? Retrato do país que vivemos. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traiçoeiros, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora escute, com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Afaste-te, portanto, desses também. Porque são pessoas assim, que se intrometem pelas casas das pessoas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, os quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aparentando, aprendendo, mas jamais conseguem enxergar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Jambres e Jambres, que se colocaram contra Moisés, contra o avivamento. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram as suas mentes corrompidas. São reprovados na fé. Contudo, não irão longe. Pois como? No caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Preste atenção agora. O tempo do avivamento. O que é que Deus quer para mim e para você nesta hora? Deus quer algo tão grande, tão poderoso. Mas nós estamos vivendo um tempo tão difícil, que essas coisas que estão de perto estão cercando a igreja, está contaminando a fé de tantas pessoas, pessoas queridas, pessoas sérias, que antigamente viviam uma vida com Deus, mas por conta de tantos escândalos, de tantas oposições, de tantas mentiras, de tantos avivamentos, entre aspas, não o avivamento legítimo, estão regredindo na fé, estão diminuindo a sua capacidade de crer. É necessário que aconteça algo novo, algo diferente.
algo extraordinário, como aconteceu no século XVI, no século XVII e XVIII, com homens como John Wesley, Moody, Spurgeon, Savonarola, como David Brainerd, que o avivamento Finney, que o avivamento era tão poderoso, que as pessoas se agarravam nas cadeiras dos templos, quando aqueles homens pregavam. Teve um dos grandes pregadores, que ele era míope, ele não pregava eloquente como eu estou pregando, ele lia o sermão, mas a unção do avivamento era tão grande, naquele século, tão grande, que a leitura daquele homem era tão poderosa e persuasiva, que quando ele ministrou o sermão, pecadores na mão de um Deus irado, aleluia, as pessoas começaram a agarrar nas cadeiras, nos bancos, a tremerem e a gritarem: estou vendo o fogo do inferno, fogo do inferno. Parece que a terra estava se abrindo e eles caindo no fogo do inferno, porque o avivamento começou a condenar as suas culpas internas, os seus pecados ocultos, as suas sujeiras imundas, começou a vir à tona através de um sermão. Pecadores na mão de um Deus irado, no avivamento do século XVIII. Sabe o que aconteceu no século de Wesley, que foi chamado século de Wesley? A Inglaterra era um país corrompido, as tabernas eram cheias de bêbados, que passavam a noite bebendo, jogando. A Inglaterra era corrompida, as prostitutas nas ruas, as casas de prostituições lotadas, tudo estava contaminado na Inglaterra. John Wesley começa com o grande avivamento, 1 mais 1, na faculdade, e ele começa a juntar um grupo e começa a orar para uma mudança, para um avivamento, para algo do céu, para algo grande. E a Bíblia diz que o avivamento caiu poderosamente em Londres. João Wesley foi balançado, impactado pelo poder do Espírito Santo tão grande. A história diz que durante 6 anos na Inglaterra não funcionou tabernas, não funcionou casa de prostituição, não encontrava um bêbado na rua. Sabe por quê? Porque o avivamento varreu a Inglaterra. Mas o avivamento tem que começar de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Tem gente que balança o corpo e acha que é avivamento. Tem gente que corre e acha que é avivamento. Tem gente que pula e acha que é avivamento. Tem gente que explode em mistério e língua estranha e acha que é avivamento. Ei, avivamento não é aparente, avivamento é sobrenatural. Venha a glória de Deus e toma você. Avivamento, olhe para mim, músicos. Avivamento é que faz as cordas dos seus instrumentos soarem o louvor de Deus. Avivamento, cantor, é que faz com que a sua voz, que muitas vezes não é tão bonita, não é tão bela, talvez nem um tanto afinada, mas é o avivamento que faz com que a sua voz transforme vidas. Pregador! Não é o seu sermão polido, não é o seu português ilibado, não é a sua gramática que faz a diferença no coração de um pecador. O que faz a diferença no coração do pecador é o avivamento de Deus na sua vida. Nós precisamos parar de blá blá blá. Nós precisamos parar de ficar querendo avivamento sem mudanças no interior. Avivamento só acontece com mudanças. Avivamento só acontece com transformação. Avivamento só acontece, aleluia, quando você permite o Espírito Santo lavar você. Não adianta você ficar dizendo: ai,
ai, que pena, que dificuldade, que problema. Você pode estar como o profeta Isaías, que dizia assim: ai do bêbado, ai da prostituta, ai daquele que levanta cedo e fica até altas horas da noite bebendo e se embriagando, ai da prostituta, ai daquele. Deus disse: ai camarada, entra no templo, entra no templo. E a Bíblia diz que ele entra no templo e ele vê o avivamento de Deus. Ele disse: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, aleluia, e a glória de Deus enchia o templo. E aí Deus disse: e aí, profeta? Ele disse: ai de mim, ai de mim, que vou perecendo. Profeta, profetizava e andava com Deus, mas ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo rebelde, impuro. De repente, ele teve uma visão extraordinária. É esta visão que Deus vai te dar para você nesta noite. É esta visão que está vindo do céu. Quantos acreditam nessa visão que está vindo do céu? Levante a mão agora. Ele disse: eu tive uma visão, eu tive uma visão, eu tive uma visão, eu tive uma visão. Eu vi um anjo fazer um voo rasante, passou pelo altar de Deus com uma tenaz na mão, pegou uma brasa viva do altar e desceu num voo rasante e chegou e tocou a brasa na minha boca e disse: ei, perdoados estão os teus pecados, as tuas iniquidades estão apagadas. Aí ele disse: aí o avivamento veio. Não tem avivamento sem limpeza. Nós podemos ficar aqui essas 12 horas, mas se você não permitir que Deus limpe a sua vida, o seu interior, você vai voltar do mesmo jeito para casa. Você vai voltar do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas iniquidades. E Deus não quer isto para você. Deus quer que esse dia seja um marco na sua vida, o antes e o depois. A partir de hoje, Deus muda a sua história para sempre. Você que nunca fez nada, você vai sair daqui fazendo. Você que nunca curou uma pessoa, você vai sair daqui curando em nome de Jesus. Porque o avivamento está chegando. Crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, que esse calor do Espírito Santo, que esse calor do século 17, que esse calor, glória a Deus, que invadiu o coração daqueles homens, e encheram eles de ânimos, possa encher o seu coração também. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Aquele avivamento perdeu-se. Sabe com o quê? Olhe para cá. Com o esfriamento dessa nossa geração. A mornidão, anote aí. Mornidão, o secularismo e a falta de compromisso com as coisas de Deus. O camarada fica dizendo: quero avivamento. Senhor, me enche do Espírito Santo. Mas ele não tem compromisso. Ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso com a oração. Ei, ele não tem compromisso com o jejum. Que avivamento é este que você quer? Dobra os joelhos para orar. O máximo 5 minutos. E ainda bocejando. Faz um compromisso de jejuar. A primeira dificuldade de fome quebra o jejum. Que compromisso é esse?
Que avivamento é esse que você quer? É isso que vem matando a vida da igreja. É gente que não tem compromisso. Gente que não tem compromisso com os dízimos. Ele sabe que a palavra diz assim: maldito, ladrão, roubador. E ele continua roubando, matando a igreja. Ele sabe que a Bíblia diz assim: ei, ore, ore. O que é que Paulo falou sobre a oração? Orai, orai, orai. Você ora. É isso que mata a igreja. Porque tem gente que acha que a oração é só quando ele está na igreja. Ei, meu filho, eu acho que eu fui um dos primeiros motoboys de São Paulo. E eu pilotava a minha moto aqui em São Paulo em oração. Orando o tempo inteiro. Quando chegava na empresa, que eu tinha lá uns 15, 20 minutos de folga, eu não ficava batendo papo com ninguém, eu ia para a oração. Eu sabia o que eu queria. Eu buscava um avivamento. Eu queria ser um pregador, eu queria levar Jesus para o mundo. Eu não estava brincando de crente, de avivamento. E Deus falava comigo: está no caminho certo. Está no caminho certo. Eu vou derramar um avivamento sobre a sua vida. E o dia que o avivamento caiu na minha vida, ele trouxe uma mudança significativa, poderosa. Me lembro, isso fazem 40 anos. Foi no ano de 1976, na cidade de Anápolis, Goiás, numa pequena choupana, no meio, num bairro pobre daquela cidade. Pela madrugada eu fui orar, numa reunião de oração com mais de 50 pessoas. Quando cheguei naquela casa humilde, apagadas as luzes, entrei por aquela porta no escuro, tateando, peguei um canto no último quarto daquela casa, dobrei os meus joelhos, do meu lado estava meu irmão, do lado direito estava um pastor amigo, e nós começamos a orar. De repente Deus bradou e disse: hoje eu vou trazer o avivamento sobre a sua vida. Mas nós estávamos ali mais de 50 pessoas. Por isso que eu disse que tem que ter motivação. Qual é a motivação do seu coração? Para que você quer? Qual é o desejo do seu coração? É certa a motivação do seu coração? Para que você quer este avivamento? Deus sabia para que eu queria aquele avivamento. Ele sabia que eu queria aquele avivamento para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado, para que o nome dele fosse conhecido nessa nação. Eu nunca pedi dinheiro, eu nunca pedi status, eu nunca pedi para aparecer, mas uma coisa eu pedia: Deus, leva-me às vidas, leva-me aos pecadores, leva-me aos necessitados dessa nação e deste país. Quando Deus brada às 5 da manhã e diz: hoje eu separei alguém aqui, como eu separei Davi lá no passado, o meu cálice já está na mão, o meu óleo da unção vai ser derramado sobre a vida desse meu escolhido nesta manhã. Eu quero isso, vou fazer de você o que fiz com os grandes homens do passado, vou te usar com poder, com milagres, com sinais, com maravilhas, e eu te levarei ao mundo. E naquela manhã, aquela voz começou a caminhar no meio daquela casa escura.
E naquele momento, sabe o que eu disse? Eu disse que felizardo é esta pessoa, que abençoado é este homem, que Deus escolheu nesta manhã, ou esta mulher, para receber a unção que ele derramou sobre a vida de Davi. Ah, quem dera fosse eu este homem. E a voz veio se aproximando, se aproximando, se aproximando, e de repente a mão tocou sobre a minha cabeça. Sabe o que aconteceu? A terra desapareceu, eu flutuei, e Deus disse: receba o avivamento do céu. Eu selo você nesta manhã para coisas grandes neste mundo. Aleluia, aleluia. Olhe para mim, eu era um moço pobre, eu não tinha condições para nada, e Deus disse: hoje eu te levanto nesta nação como profeta, para curar, para libertar, para salvar. Te levarei para onde nunca imaginou de ir. Teus pés irão pisar por terras estranhas. Voarás muito alto, porque eu quero. E para que você saiba que sou eu que estou falando contigo, hoje eu te darei um sinal deste avivamento que eu estou derramando sobre a sua vida. E encerrou. Eu voltei para casa pisando nas nuvens. Feliz, disse: meu Deus. Olhei para o meu sócio naquela época. Nós tínhamos uma empresa. Eu disse: Vicente, não sou mais seu sócio. Ele disse: que é isso? Eu disse: não, agora eu sou sócio de Deus. Eu vou fazer só a obra de Deus a partir de agora. O Vicente se assustou. Nós estávamos crescendo numa empresa naquele estado. Eu disse: pague-me como você puder a minha parte, mas eu não trabalho mais um minuto para o homem. A partir de hoje eu só trabalho para Deus. Quando o avivamento chega, a mudança chega. Quando o avivamento chega, o milagre acontece. Quando o avivamento chega, o casamento é restaurado. Quando o avivamento chega, a cura vem para a alma, para o corpo. Quando o avivamento chega, aleluia, a terra desaparece e o céu passa a reinar na sua vida, no seu coração. Foi isso que Jesus disse: ei, saia da terra, aleluia, seja feita a vontade de Deus, venha o reino de Deus sobre você, e aleluia, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse avivamento. E naquela tarde de sábado de 1976, estou sentado em minha casa degustando a palavra, a mensagem, feliz da vida com a minha decisão. Alguém bate no portão. Era uma mãe com uma criança com o corpo todo cheio de ferida em chagas, da cabeça aos pés. Aquela água corria pelo corpo daquela menina. E a mãe gritava. O médico disse que ela vai morrer. O senhor é homem de Deus? Eu disse: entre. Quando ela entra, o Espírito Santo disse: eis o sinal de que o meu avivamento está sobre a sua vida. Eu disse: mulher, sua filha está curada em nome de Jesus. Vá em paz. Ela me olhou, foi embora. Sábado, domingo, segunda, terça-feira, alguém bate a porta. Quando eu abro a porta, a menina completamente restaurada em pé, e a mãe dando glória ao nome do Senhor. Xarabagama cantou demais. Encerrando essa palavra, olha o que diz a palavra para o seu coração. Alguém, não sei o nome da pessoa, mas alguém disse essa frase: fui procurar a igreja e encontrei o mundo. Fui procurar a igreja e encontrei o mundo. Sabe por quê? Porque muitas igrejas têm se transformado em templos. Ninguém mais conhece ninguém dentro da igreja.
que é a igreja? Sabe o que ele disse? Fui procurar o mundo e encontrei a igreja. Loucura dessa geração que vivemos. Eles dizem: ei, vamos fazer de tudo para atrair o mundo para a igreja. E a igreja está se travestindo de mundo para chamar a atenção do mundo para dentro da igreja. Ele diz: assim o atrairemos para nós. Ei, deixa eu dizer, isso é tolice. Isso é tolice. O que precisamos para atraí-los para dentro da igreja é sermos cheios do Espírito Santo. É isto que vai fazer a diferença. O que é realmente necessário? Uma mudança de comportamento. Pôr em ordem o seu homem interior. Livrar-se do pecado. Por ordem em nossa casa. Se realmente desejamos o avivamento. Há muita coisa fora de ordem em nossas vidas que tem que ser colocada em ordem. Escute. Uma única igreja do Apocalipse, que Jesus não trouxe palavra de condenação para ela. Sabe qual foi? A igreja de Laodiceia. Para todos ele tinha uma condenação. Laodiceia, ele disse uma coisa muito interessante. Ei, você não é quente e nem fria. Aquela igreja era uma igreja ortodoxa. Era uma igreja de doutrina. Porém, o pecado da vaidade espiritual. Tenho tudo, não preciso de nada, sou rico. Conformismo. Para que avivamento? Para que cura? Para que milagres? Para que 12 horas? Para que orar de madrugada? Por que vigílias? Para que ficar gastando esse tempo todo aqui? Jesus disse: porque você é desse jeito, você está me dando náuseas. Igreja, você tem doutrina, você tem isso, você tem aquilo, mas você está morrendo. Porque você acha que está tudo bem. E Deus manda dizer para você, nesta noite, não está tudo bem. É necessário algo profundo acontecer dentro do seu coração, dentro da sua vida, se você quiser avivamento. Eu disse que antes do avivamento, algo tem que acontecer. O profeta Joel, que profetizou que nos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito sobre toda. Os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, o povo profetizaria. Mas preste atenção. Ele diz assim, ó: depois daqueles dias. Que dias? Quando Deus chama Israel ao arrependimento. Deus diz para o povo: convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração, limpai as vossas vestes, chorai, jejuai, planteai. Busque o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, disse Joel. Porque depois desse quebrantamento, depois desse arrependimento,
depois dessas lágrimas, desse jejum, aí vem, aleluia, eu derramarei do meu espírito sobre você, te darei visões, te darei revelações, te darei profecias, aleluia, e você será uma bênção. É depois. Não fique querendo avivamento enquanto não houver uma mudança no seu interior. Pare de hipocrisia. Pare de dizer, é isso, quando na realidade não é. Mude o seu comportamento. Mude a sua história de oração. Mude o seu tempo de leitura bíblica. Mude o seu tempo de jejum. Converta-se ao Senhor. Rasgue o seu coração, não a sua vestimenta. Tem gente rasgando a roupa na oração. Tem gente se descabelando na oração. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você rasgue o seu coração. Você quer avivamento? Deus diz, Ele vem. Mas convertei-vos em primeiro lugar. E eu derramarei sobre você algo poderoso de Deus. Fique de pé. Você quer mesmo avivamento? Quantos querem? Quantos querem? Eu vou dar uma receitinha para você. Olhe para cá. Olhe para cá. Primeiro passo: arrependimento. Sincero. Você quer se arrepender mesmo? Pastor, eu não tenho pecado. Já pecou. Pastor, eu estou bem. Não é verdade. Porque Deus não traz uma palavra para ninguém ausente. Se você está aqui é porque você precisava ouvir esta palavra. Se eu estou pregando aqui, eu precisava, antes de você ouvir esta palavra. Então o primeiro passo é você entender que é necessário um arrependimento sério. Foi o que Deus disse para Joel: diga para o povo, chega dessas libações, chega dessas orações, chega dessas coisas que não acontece nada, chega dessas luas novas, chega dessas vigílias, desses montes sem mudança. Sabe o que eu quero? Ele disse: eu quero é trocar o seu coração, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Sabe do que nós estamos precisando? Não é de paliativos, não é de curativos. Nós estamos precisando de cirurgia. E é isso que Deus, para essa geração, uma geração de homens diferentes, de mulheres diferentes, com procedimentos diferentes, com vidas diferentes, com compromissos diferentes, assumir diante do altar de Deus que você precisa e quer mudança. Este é o primeiro passo. Se é isto que você quer e veio buscar aqui, e esta é a motivação do seu coração, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar com você agora, em nome de Jesus. Pode ver.